pessoal, estamos de volta com mais um episódio do nosso PI em Ação e hoje vamos falar sobre a Lei das Bets, que trouxe muitas mudanças no setor de apostas aqui no Brasil, mas a gente vai focar especialmente no tema de propriedade intelectual. Episódio 2, cena 1, take 1. Então, meninas, vamos falar um pouquinho sobre a Lei das Bets, que é a Lei 13.790 de 2023. Então, uma lei super recente, a gente está num período aí de vacatio legis, e eu queria saber a opinião de vocês sobre essa lei. O que vocês estão achando? Quais são os pontos de atenção? A gente sabe que a gente está falando de um mercado que é um mercado milionário no Brasil. Talvez eu esteja até equivocada, seja bilionário, eu não faço a menor ideia da quantidade de dinheiro envolvido nesse mercado, no mercado esportivo. A gente sabe que o futebol é um mercado que dá muito dinheiro no Brasil e realmente tem o envolvimento de patrocínios, de marcas, então tem o interesse de muitas empresas só de colocar a logo ali na camisa dos jogadores de futebol. Também aqueles banners que ficam no estádio. Enfim, tudo isso envolve também a propriedade intelectual. A gente tem as imagens dos atletas, as marcas que são colocadas nas camisas, enfim, toda a propaganda que envolve, toda a publicidade e o marketing que envolve os jogos. A gente teve muito esse exemplo agora nas Olimpíadas, a gente até falou um pouquinho sobre esse assunto antes, então eu queria entender a sua visão, Fernanda, sobre essa lei de apostas, o que você está percebendo. Eu acho que esse mercado de apostas tem crescido muito, tem movimentado muitos valores assim no país. E valores no sentido amplo, né? Não só financeiro. No sentido amplo, mas também financeiro. Por exemplo, a PixBet, que patrocina o Flamengo, o contrato com eles é de 24 milhões por ano. É um peso, é um valor bem... Só queria um contrato desse, gente, na minha conta. Só um. O Galera Bet do Corinthians é 40 milhões por ano. Não, eu prefiro esse. Prefiro esse contrato. Eu quero esses 40 milhões. Então, eu acho que hoje as empresas de apostas, elas estão realmente entrando bastante nesse mercado de esportivo, né? A gente estava precisando de uma regulamentação, realmente. Porque essa lei veio dizer, olha, aqui no Brasil a gente tem que ter estabelecer um caminho, né? Fazer um caminho pra gente, porque é necessário. Sim. Quando a gente está falando de mercados não regulamentados, a gente entra numa seara de insegurança jurídica. Lógico que tem dois pontos, né? Um, você regulamenta demais e deixa o mercado rígido, inflexível. Isso também é uma crítica que envolve a regulamentação de diversos assuntos. E também tem o aspecto de você regulamentar para trazer segurança jurídica. Então, a gente tem dois caminhos. Nesse caso, a minha visão, por enquanto, né, que ainda está muito embrionária, é que trouxe mais segurança. Para os atletas, né, que estão envolvidos ali, a gente tem os direitos deles, direitos de imagem, o nome, enfim, todos os direitos deles personalíssimos, não só de propriedade intelectual que estão envolvidos, e tem também das empresas, que fazem altos investimentos nas organizações esportivas, né? Então a gente tem as empresas de apostas, como elas vão ser regularizadas a partir dessa lei, como a atuação delas vai também ocorrer, trazendo segurança para todos os personagens que estão envolvidos nesse mercado. Então, as empresas que estão recebendo as apostas, as empresas que estão contratando esses atletas e investindo nesses eventos esportivos, e também os próprios atletas que acabam que são o símbolo ali do jogo. Né? Um produto, acabam sendo um produto. É até horrível a gente falar isso, mas é real, né? Porque Sim. A pessoa vira um produto, mas Sim. De fato é isso. É isso então, mesmo. Exatamente, e a lei vai trazer também como que se vai dar, né, essa autorização para utilizar as marcas, os símbolos das confederações, as imagens dos atletas. A lei traz, por exemplo, né, que precisa de uma autorização prévia, né, para fazer essa utilização, que é algo que, na verdade, já existe hoje, né? Então, ela só vem reforçando essa necessidade de autorização, inclusive na questão do marketing da publicidade. Né, porque essas empresas, até para fazer propagandas das suas marcas, as empresas de apostas, elas precisam de uma autorização para poder fazer toda essa publicidade nos eventos esportivos. E muitas pessoas não têm conhecimento disso, mas o CONAR é um órgão que fala sobre a publicidade no Brasil. Então, ele traz ali as diretrizes,
éticas e legais para a gente poder atuar fazendo publicidade. Não é qualquer publicidade. Então, quando a gente está falando ali, até trazendo um pouco para o cenário das mídias sociais, quando a gente recebe ali um atleta fazendo uma propaganda sobre algum produto que ele utiliza, ele precisa veicular que aquilo é uma publicidade. Então, ele precisa colocar ali um hashtag publi. E agora a gente trazendo, isso é obrigatório, né, o hashtag publi, porque é você dar conhecimento que você está fazendo uma publicidade, você está sendo pago por aquilo, não é o seu amigo te dando um conselho sobre utilizar um produto. Inclusive, esse assunto tem uma discussão muito bacana hoje em dia, que é a confiabilidade que a internet passou a gerar na recomendação de produtos. Por quê? Quando a gente está falando de alguém te recomendando o uso de algo, quando a pessoa está sendo paga, a gente não sabe se a opinião dela é verídica ou não. Se aquilo tem credibilidade ou se ela está falando aquilo... Porque está ganhando por isso. Porque está ganhando dinheiro para isso. Sim. Então, assim, tem aquelas pessoas que fazem propaganda de shakes que tomam todo dia. Será que tomam mesmo shake todo dia? A gente não sabe se elas tomam, entendeu? Às vezes elas nem gostam daquele shake, entendeu? E estão fazendo por ganhar por aquilo. Então, as regras do CONAR são muito importantes para proteger o consumidor. Que o consumidor não seja enganado, induzido a erro, né, achando que aquela publicidade é uma publicidade, mas na verdade não é. Achando que aquilo é um conselho, mas na verdade não é uma publicidade. Sim. Então, a lei de apostas, ela veio também para poder trazer alguns normativos em relação a marketing e publicidade nesse mercado, que é um mercado que facilmente induz o consumidor a adquirir produtos e marcas, enfim, até de forma inconsciente, só colocando a logo ali, passando no jogo de futebol. Depois você não sabe por que você quer tanto comprar aquele produto, sim, daquela marca, que ficou passando na sua telinha 10 vezes, né? Que é um pouco do que a gente falou no outro episódio do Product Placement. Exatamente. Sim. Que é essa indução inconsciente a você fazer uma aquisição, a fazer um investimento em uma marca, sim, consumir uma marca, né? Porque tá aparecendo na sua telinha e você nem lembra que apareceu, porque sim, não foi uma publicidade tão clara assim, né? E é interessante essa lei também, que ela determina, né, que a empresa também give back, né? Tipo assim, você também vai ter que... uma parte do seu lucro vai ter que ser revertido para alguma entidade social, isso é muito alguma bom. Coisa para ajudar também por aqui, né? Você chega, explora aqui no país, mas também deixa um pouquinho do seu benefício, né? Do seu benefício, exatamente. Traz ali um cunho, uma pegada social, né? Para esse mercado, que acaba que é um mercado que movimenta altos recursos financeiros no país e pode auxiliar outros nichos, uhum, que são menos favorecidos, né? Sim. Então é bem interessante mesmo esse ponto da lei. Sim. E outro ponto importante também para a gente trazer aqui no debate é que essa propaganda em sites de loterias, elas precisam de autorização, né? Antes de ser divulgada. E até os provedores de acesso à internet, eles são obrigados a remover esse conteúdo, né, se não tiver essa autorização prévia do Ministério da Fazenda. Isso. E essa remoção é feita após a notificação do Ministério da Fazenda, que é importante dizer isso também. Não é obrigação espontânea, né, do site. E o que é um pouquinho diferente do Marco Civil da Internet. Porque o Marco Civil da Internet diz que os provedores não são obrigados a fazer a derrubada, exceto por notificação judicial. Já no caso agora da lei das apostas, né, da lei das bets, a gente está vendo que a notificação vem do Ministério da Fazenda. E detalhe, que a autorização também é concedida pelo Ministério da Fazenda e é um ato discricionário do Ministério da Fazenda. Então isso é bem interessante, né? Porque sim, a gente, lendo aqui a lei, inclusive o artigo 5º fala que a autorização para a exploração das apostas de cota fixa terá natureza de ato administrativo discricionário, praticado segundo a conveniência e oportunidade do Ministério da Fazenda, à vista do interesse nacional e da proteção dos interesses da coletividade, observando as seguintes regras. Então, traz ali 3 regras, né, que vai ser: 1, não estará sujeita à quantidade mínima ou máxima de agentes operadores, a autorização, né, não estará sujeita.
terá caráter personalíssimo, inegociável e intransferível, ou seja, não pode ser cedida para terceiros. Não é uma autorização. Eu tenho uma autorização, eu vou te vender a minha autorização. Isso não é possível. Eu vou te ceder, eu vou te transferir a minha autorização. Isso não vai ser possível. E também poderá, a critério do Ministério da Fazenda, ser otorgada com um prazo de duração de 5 anos. Mas é a critério dele. Então, pelo que eu entendo da lei, pode ser que ele conceda uma autorização por 1 ano. Ou por 5 anos. A gente não sabe, como é uma lei nova, a gente vai precisar avaliar ali no dia a dia. E como é importante também a empresa, por exemplo, os clubes de futebol, que vão aceitar esse patrocínio, né? Eles estudarem e investigarem essa empresa de apostas para confirmar que elas estão regulamentadas, porque inclusive na lei diz que podem ser suspensos os pagamentos oriundos dessas casas de apostas que estão sendo investigadas, ou que tem alguma dúvida com relação ao negócio delas. Então, a credibilidade delas fica em questionamento. Exatamente. E aí poderiam até suspender esses pagamentos para... Então, imagina, você faz um contrato com uma empresa de apostas esperando que ela vá, né, te fornecer tantos milhões, e chega lá um determinado ponto e ela vão suspender os pagamentos porque ela não está regularizada. E como o futebol, né, é uma paixão nacional, a gente vê que a importância, né, dos clubes estarem fazendo toda essa investigação por detrás dessas empresas, até para não macular a própria marca, né, o próprio símbolo ali do clube, porque se de repente for uma empresa que está envolvida em algumas questões criminais, pode também, né, as pessoas vendo essa situação do clube associado àquela empresa, pode também trazer de forma negativa essas notícias, né, que são veiculadas. É como se o clube né, estivesse sendo conivente com uma empresa que não está regularizada, que não tem um compliance estruturado, ou seja, não está seguindo a legislação vigente, e o clube desse esse aval para uma empresa que, enfim, está descumprindo a lei. Sim. Então, acho que tudo isso traz muito à tona a relevância da atenção à lei. A gente tem muito mais do que explorar dessa lei. A gente falou aqui pouquíssimos pontos da lei. Sim. E também a nossa opinião de algumas questões que podem vir à tona ao longo do tempo. A gente está no período de vacatio legis, então a gente tem, né, até 1º de janeiro de 2025 para as empresas de apostas poderem se regularizar. Se precisarem do nosso auxílio, a gente também está aqui, tanto para regularização, quanto para o monitoramento de provedores de internet. A gente pode fazer esse trabalho, é um trabalho que a gente já faz aqui, tá? No time de propriedade intelectual e entretenimento do Lima Ferguson. Esse foi o nosso 2º episódio do PI em Ação. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.